No início do ano 304, com a morte do Papa Marcelino, a Igreja viveu um longo e confuso período de sua história, recheado de incertezas e de perseguições, que a desorganizou, inclusive internamente. Neste quadro, apareceu a singela figura de Marcelo I, confundido por muitos anos com o próprio Marcelino, pois alguns biógrafos acreditaram que eram a mesma pessoa, e outros historiadores afirmaram que ele havia sido apenas um padre. Vejamos como tudo se esclareceu e a relevância deste Papa e Santo para a Igreja. Os anos 300, também para o Império Romano, não foram nada agradáveis, pois já se delineava a sua queda histórica. O imperador Diocleciano, que se mostrava um tirano insensato e insano, também já não governava por si mesmo. Era comandado pelo vice Gelásio. Foi a mando dele que Diocleciano decretou a mais feroz, cruel e sangrenta perseguição aos cristãos, estendida para todos os domínios do império. E continuou, após a sua morte, sob o patrocínio do novo imperador Maxêncio. A Cátedra de São Pedro vivia num período de vicátio, como é chamado o tempo de ausência entre a eleição legítima e a entrada de um novo pontífice. Foi uma época obscura e de solavancos para toda a Igreja, que agonizava com a confusão generalizada provocada pelas heresias e pelos lapses, esta figura sombria que surgira em consequência das perseguições. Em 27 de maio de 308, foi eleito o Papa Marcelo I, um presbítero de origem romana, humilde, generoso, de caráter firme e fé inabalável. Ele assumiu a direção da Igreja após 4 anos da morte do seu predecessor e se ocupou da difícil tarefa de sua reorganização. O seu pontificado, ao contrário do que se imaginava, ficou muito bem atestado pelas fontes da época. Nestes relatos se constatou o comportamento pós-perseguição que a Igreja teve com os lapses ou renegados, como eram chamados os cristãos, que por medo haviam publicamente renunciado à fé em Cristo. A esse respeito, existe o registro de um elogio feito ao Papa Marcelo I pelo Papa Damásio I, em 366, com muita justiça. Enquanto muitos bispos do Oriente pediam a excomunhão destes cristãos, especialmente para os que faziam parte do clero, ele se mostrou rigoroso, mas menos radical. Severo decidiu que a Igreja iria acolhê-los, depois de um período de penitência. Também determinou que nenhum concílio podia ser convocado sem a prévia autorização do Papa, mas acabou sendo preso por ordem do imperador Maxêncio, que o exilou e obrigou a trabalhar na sua própria igreja, ao qual fora transformada em estábulo. Morreu em consequência dos maus tratos recebidos, no dia 16 de janeiro de 309. A Igreja declarou Marcelo I santo e mártir da fé, para ser festejado nesta data. As suas relíquias estão guardadas na cripta dos papas, no cemitério de Santa Priscila, em Roma. São Marcelo I, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.